Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu... Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel Silva aqui com vocês.
teu professor de matemática e raciocínio lógico. Bora aí, meu irmãozão, rumo à tua aprovação. Você que em breve aí vai estar com o nome no Diário Oficial como aprovado. Isso vai estar aí, meu irmãozão, alcançando metas e nesse momento você está pagando o preço, tá? Eu sou Wendel Silva aqui contigo e na nossa aula de hoje a gente vai abordar o quê, professor? Nossos blocos de hoje a gente vai abordar um tópico que ele é a base de tudo. Professor, que tópico é esse? As nossas tabelas verdade. Bom, você vai aprender como construir uma tabela verdade, quais os conectivos que você possui dentro de uma tabela verdade. Vamos resolver muitas questões também e vou te fornecer bizus que serão importantíssimos e cruciais para a tua prova, tá bom? Então fica ligadaço na nossa aula de hoje, meu irmãozão. Então tamo junto aí, ó, bora pra cima. Nosso lema é o que, professor? Hashtag tapa na cara da prova. Então vem comigo aí pro nosso materialzão, olha só. Senhores, eu quero pedir para vocês que ainda não me acompanham em redes sociais, ó, Instagramzinho aí na tua tela, @Prof. Wendel Silva. Bom, qualquer dúvida relacionada aí à nossa aula de hoje, você pode estar entrando em contato comigo por essa rede social que estarei te respondendo, tá? Então bora pra cima, tamo junto aí, bora lá, meu irmãozão, olha só aí o que eu preparei para os senhores, nossos conectivos. Antes de mais nada, você precisa conhecer os seus conectivos lógicos. Professor, o que são conectivos lógicos? Dentro dos meus conectivos lógicos, pessoal, a gente possui 5 conectivos lógicos. E qual que é a função deles, professor? A função dos meus conectivos lógicos, ele é o quê? Ele é o responsável por fazer ligações entre as minhas proposições. Ou seja, presta atenção, se eu tenho uma proposição e eu tenho outra proposição e eu quero colocar elas em uma mesma frase, eu vou usar o quê? Eu vou usar um conectivo lógico. Então, a função desses conectivos lógicos é unir duas ou mais proposições simples em uma mesma declaração, tá? E os meus conectivos lógicos, cada um desses conectivos lógicos, ele tem o quê? Tem uma nomenclatura e eles possuem também uma simbologia e também possui tabela verdade que a gente vai detalhar tudo isso dentro da nossa aula de hoje, tá? Então observa comigo aqui o que é que ele está falando para a gente aqui no enunciado aqui, ó. Eu tenho aqui esse conectivo que é o meu conectivo E. Ele recebe o nome chamado de quê, professor? Ele recebe o nome de conjunção. E a simbologia que ele recebe, ó, é o que, professor? É esse meu chapéu. Essa é a simbologia do meu conectivo E, tá bom? A minha conjunção. O próximo conectivo que nós temos é o meu conectivo ou, a minha disjunção exclusiva, meu conectivo ou é disjuntiva. A simbologia que ele recebe é o que, professor? É dessa forma que eu estou te mostrando, tá bom? Então essa daqui é a simbologia do meu conectivo ou. O próximo conectivo que temos é o meu conectivo ou. A minha disjunção exclusiva. Qual que é a simbologia dela, prof? Ó, a simbologia dela é um Bzinho, ó, com uma barrinha embaixo. Essa daqui é o que, professor? É a simbologia do meu conectivo ou. É disjunção exclusiva. Professor, qual que é o próximo conectivo? Meu próximo conectivo, ele é o conectivo cientão. Dentro do conectivo cientão, você tem o que? Você tem a nomenclatura dele chamado de condicional. O meu condicional, ele é o que? Ó, ele é uma flecha parando para um sentido, tá bom? Então, ele é uma flecha parando para um sentido, assim como vocês têm, ó, uma flechinha disparando para um único sentido só.
O meu próximo conectivo é o meu conectivo se e somente se. Ele recebe o nome de bicondicional. Professor, ele também pode ser biimplicação. Por quê? Porque ele é uma flechinha parando para os dois lados, ou seja, uma flechinha indo e uma flechinha voltando. Então, como eu pude te mostrar, eu te mostrei aqui o quê? Eu te mostrei a nomenclatura de cada conectivo e mostrei também para você a simbologia de cada um dos conectivos. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque dentro das questões, ele pode te dar a nomenclatura direitinho, mas ele pode te dar a simbologia, e você precisa conhecer a simbologia para você associar elas ao conectivo correto, tá bom? Então, sem você não conhecer a simbologia, fica um pouquinho ruim para você conseguir resolver aí questões de tabela verdade. Por quê? Porque senão você não vai saber qual é o conectivo lógico que a gente está se tratando, tá? Então, é fundamental que você saiba a simbologia, que você saiba de qual conectivo eu estou me tratando, para que você possa usar a tabela verdade corretamente, tá? Então isso aí é uma dica, é um ponto importante que eu estou te passando aí nessa nossa aula de hoje, certo? Então, professor, quais são as tabelas verdades dos conectivos? Galera, eu vou falar de cada um por ordem, tá? Primeiro a gente vai começar na tabela verdade do meu conectivo E. Primeiro ponto, para você construir uma tabela, você precisa saber de uma fórmula. Professor, qual que é a minha fórmula para construir uma tabela verdade? Para construir uma tabela verdade, você precisa ficar ligado nessa fórmula aqui, ó. Qual é a fórmula, professor? É 2 elevado a n. Quem que é o n, professor? O meu n, ele é o número, ó, ele é o número de proposições, ó, de proposições. Esse meu n aí, ele é o meu número de proposições. Então, para me encontrar o número de linhas de uma tabela verdade, professor, eu sou obrigado a usar essa fórmula. Olha para cá. Você tem proposição e você proposição. Então aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 2 elevado a 2. Por quê, professor? Porque eu tenho duas proposições aí, não é? Então 2 elevado a 2 é o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é o quê? Então essa minha tabela ela vai ter 4 linhas, não é? E ela vai ter 4 linhas, o que vai... Ó, se ela vai ter 4 linhas, vai ser o quê? E, F, F. E na outra linha, você vai alternando. Ó, V, F, B, F. Ah, professor, beleza. Aí agora você vem comigo aqui para você pegar o entendimento de como que funciona a tabela verdade no conectivo E. Pessoal, dentro do meu conectivo E, vamos fazer um seguinte. Vamos supor, tá bom? Vamos trabalhar com um exemplo. Digamos que a empresa ela quer contratar um funcionário. E para ela contratar esse funcionário deve falar inglês e falar espanhol. Olha o que acontece aqui, ó. Esse funcionário fala inglês e esse fala espanhol, ele vai ser contratado por essa empresa? Vai sim, professor, porque ele diz que quer um funcionário que fale inglês e fale espanhol. Então, ó, é verdadeiro. Professor, e se ele só falar inglês, ó, se ele só falar inglês, mas não falar espanhol, ele vai ser contratado por essa empresa? Por quê?
Porque, ó, a empresa quer contratar o funcionário que fale inglês e fale espanhol. Ah, professor, ó, professor, e se ele não falar inglês, mas ele falar espanhol, ele vai ser tratado por essa empresa? Também não vai ser. Por quê? Porque ele fala aqui dentro, ó, ele quer um funcionário que fale inglês e fale espanhol. Então, ó, não vai ser contratado, é falso. Professor, e se ele não fala inglês e nem fale espanhol, ele atende aos requisitos estabelecidos pela empresa? Também não. Se ele não atende aos requisitos estabelecidos pela empresa, ó, qual que é aqui? Ah, professor, agora eu peguei o bizu. Show de bola, show de bola. Mas presta atenção, qual que é o bizu que tu precisa saber dentro do conectivo? Ó, o bizu que você precisa ter dentro do conectivo é o que, professor? E dentro do conectivo só vai ser ver quando eu tiver ou quando eu tiver duas verdades. Então olha para cá, ó. Eu tive duas verdades. Tive duas verdades e não tive. Foi por isso que o resultado foi verdadeiro. Olha para cá. Eu tive duas verdades aqui, tive, e ele não foi verdadeiro. Então qual que é o detalhe? O detalhe no meu conectivo E é que para ser verdade, ele tem que ter o que, professor? Ele tem que ter duas verdades, tá? Então esse daí é o detalhe que eu preciso te fornecer dentro do meu conectivo E. Ah, professor, beleza, show de bola. Então bora pro próximo conectivo aí para você pegar o bizu também. Ah, conectivo ou. Dentro do meu conectivo ou, que é a minha disjunção, novamente, ó, tem duas proposições, então vai ter quatro linhas. Se vai ter quatro linhas, ó, V, V, F, F. E na outra, professor, na outra a gente alterna, ó, VF, BF. Ah, professor, tudo bem, show de bola. Aí você vem comigo, ó, vou usar o mesmo exemplo para você. Digamos que uma empresa quer contratar um funcionário. E para esse funcionário ser aceito, ele fale inglês ou fale espanhol. Se esse funcionário, ó, ele fala inglês e fala espanhol, ele vai ser contratado pela empresa? Toda certeza, ó, então é verdadeiro. Professor, e se ele fala inglês, mas não fala espanhol? Ele está atendendo aos requisitos que está sendo cobrado por isso? Claro que sim, professor. Por quê? Porque a empresa quer que fale inglês ou fale espanhol. Então, ó, verdadeiro, professor. Show de bola. Até aí tudo bem. Professor, se ele não fala inglês e fala espanhol, ele vai ser aceito por essa empresa? Certeza, porque o critério diz, ó, fale inglês ou fale espanhol. Verdadeiro. Professor, e agora se ele não fala inglês e nem fala espanhol, ele vai ser contratado por essa empresa? Claro que não. Então, ó, é falso. Então, meu querido, ó, o bizu que você precisa saber dentro do meu conectivo ou qual é, professor? Dentro do meu conectivo ou, ó, para ser verdade, você precisa, e professor, você precisa de pelo menos, ó, pelo menos verdade. Ó, olha para cá. Eu tive pelo menos eu tive pelo menos tive. Então foi verdadeiro. Então dentro do conectivo ou, para ser verdade, ela só vai ser verdade quando você tiver o que, professor?
pelo menos uma verdade. Tendo pelo menos uma verdade, automaticamente ela já vai ser o quê, professor? Ela já vai ser verdadeira, tá? Então, isso daí foi a tabelinha verdade do meu conectivo ou. A minha disjunção. Olha o próximo conectivo, ó. Meu próximo conectivo é o meu conectivo ou. A minha disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, pessoal, ó, ela vem de quê? Ela vem de excluir. Quero até que você guarde essa informação, ó. Disjunção exclusiva, ela vem excluir. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que excluir uma possibilidade pela outra, tá? Ó, excluir uma possibilidade por outra possibilidade. Professor, eu tenho aqui duas proposições. A tabelinha verdade dela vai ficar com, novamente, ó, PV, F, F, P, F, E, F. Tudo bem. Aí eu presto atenção. Ó, você lembra o que eu te falei? Dentro do conectivo ou a disjunção exclusiva, para ser verdade, você tem que o quê? Excluir uma possibilidade pela outra. Ó, olha para cá. Ele excluiu uma possibilidade pela outra aqui? Excluiu não. Ó, então vai ser o quê? Falso. Olha para cá. Ele excluiu uma possibilidade pela outra aqui? Excluiu, professor. Ele excluiu uma possibilidade pela outra aqui? Excluiu, professor. Bem, é verdadeira. E aqui, professor, ele excluiu uma possibilidade pela outra? Excluiu, não. Se não excluiu, então é o quê? Ó, é falso. Por quê, professor? Dentro do conectivo ou, você tem que excluir, guarda essa informação, excluir uma possibilidade por outra possibilidade. Professor, qual que é o bizu dentro do meu conectivo ou? Dentro do conectivo ou, meu senhor, vou até meu conectivo ou, qual que é o bizu? Dentro do meu conectivo ou, o bizu é o que, professor? Para ser verdade, você precisa de quê, professor? Você precisa, ó, de uma única verdade. Então, se tiver uma única verdade, automaticamente já vai ser professor. Ó, olha para cá. Aqui você teve uma única verdade, verdadeiro. Aí você olha para cá, ó. Aqui você teve uma verdade, tive, então por isso, ó, que foi verdadeiro. Então, dentro do conectivo ou, para ser verdade, você tem que saber que só vai ser verdade quando ela tiver o quê, professor? Uma única verdade. Se tiver uma única verdade, automaticamente ela já vai ser o quê, professor? Ela já vai ser verdadeira, tá? Única verdade. Guarda essa informação aí, porque ela é muito importante em prova para que você possa saber. Show de bola? Bora para mais um. O meu conectivo centão é o próximo, ó. Dentro do meu conectivo, então, ó, lá vai. Tem duas proposições, novamente, ó. PV, F, F. Na outra, professor, ó, na outra você alterna, ó. VF, PF. Professor, o conectivo centão, que é o condicional, ele é um dos mais fáceis. Por quê, professor? Porque dentro do conectivo centão, que é o meu condicional, a gente usa um mnemônicozinho chamado de quê, professor? De Vera Fischer. Como assim? Ó, dentro do conectivo centão, todas as possibilidades nele serão verdadeiras. Só tem uma possibilidade que vai ser falsa, que é o que, professor? Que é quando apresenta aquele mnemônicozinho de que, professor? Do Vera. Aí você diz, ó, Fischer, e você diz o quê? Que ela é falsa. Como assim, professor?
quando apresentar, ó, essa sequência aqui, ó, Vera, que é verdadeiro, Fischer, ó, de F, tá bom? Ó, aí você diz o que, professor? Falsa. Então, professor, ela só vai ser falsa quando ocorrer o quê? O mnemônico do Vera Fischer. Então, qual que é o bizu? Todas as possibilidades dele serão o quê? Serão completamente verdadeiras. A única possibilidade que vai ser falsa é o que, professor? É quando apresentar o mnemônicozinho de quem? Do Vera Fischer, tá? Todas as outras possibilidades serão verdadeiras. Show de bola? Tranquilaço? Então, com isso aí, meu irmãozão, ó, a gente finaliza o nosso primeiro bloco, tá? No nosso próximo bloco, a gente vai ver coisas mais importantes também, a gente vai dar continuidade às nossas tabelas. Vou te mostrar como construir tabelas verdades com 3 proposições e vamos resolver aí uma pancada de questões cruciais para a tua prova, tá? Então, meu irmãozão, te vejo no próximo bloco. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel aqui contigo. Bom, ter o professor de matemática e raciocínio lógico, quem vai direcionar aí os senhores até o caminho da tua aprovação, tá? Senhores, agora a gente vai para o nosso segundo bloco, tá bom? Dando continuidade ao nosso bloco de tabelas verdades, onde a gente vai continuar listando para vocês as tabelas verdades dos nossos conectivos. Vamos mostrar também para vocês como construir tabelas verdades com o que, professor? Com 3 proposições e como é que você vai seguir a partir desses exemplos. Tá? Então, são pontos que você precisa dar uma ênfase maior. Tudo isso na nossa aula de hoje. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, meu irmãozão? Então, vem para o materialzão que eu vou te mostrar como é que você vai fazer, tá? Show de bola? Então, acompanha comigo. Senhores, olha só, dentro do nosso material aí a gente tem quem? A gente tem o meu bicondicional, como eu falei para vocês. Meu bicondicional, ele também é conhecido como biimplicação, tá? Professor, biimplicação por quê? Porque dentro do meu bicondicional, ele é uma flechinha indo e uma flechinha voltando, tá? Professor, qual que é o primeiro ponto que eu tenho que olhar aqui? Você vai seguir os mesmos parâmetros, ó. Olha para cá, você tem quantas proposições aqui? Você tem 2 proposições aí, não é? Proposição B e proposição E. O que eu tenho que fazer aqui, professor? Se eu tenho 2 proposições, a minha tabela verdade, lá pela formulazinha, ela vai ter quantas linhas? Ela vai ter 4 linhas. Isso, ó. Então, se ela vai ter 4 linhas, ó, V, V, F, F. E a outra, professor? Ó, a outra você vai lá e alterna, ó. VF, VF. Aí você lembra de um seguinte aqui. Olha só para o meu conectivo se somente se. Eu até deixei um exemplozinho aqui para facilitar a tua compreensão. Ó, vou comprar um carro se e somente se eu me casar. Olha só isso aqui, ó. A mulher, o homem, a mulher diz para o marido, ó, você só vai comprar um carro se e somente se você casar com ela. Ou seja, para você comprar um carro, você só compra o carro depois que você casar com ela. O que é que a gente tem que fazer num exemplo como esse? Ó, olha para cá, olha para a tua tabela verdade. Ó. Digamos que o quê? Que ele comprou o carro e ele casou com ela, não foi? Ele atendeu aos critérios que foi estabelecido para ele? Sim, professor, ele atendeu, ó. Se ele atendeu aos critérios, ó, então isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro, professor. Completamente verdadeiro.
Show de bola? Show de bola. Até aqui tudo bem. Aí você vem pro próximo, ó. Ele comprou o carro, mas ele não casou com ela. Ele atendeu aos critérios que ela pediu? Não, professor, ele não atendeu aos critérios que ela pediu. Então isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é falso. Ah, professor, até aí tudo bem. Aí você dá continuidade comigo, ó. Ele não comprou o carro, ó. Ele não comprou o carro, mas ele casou com ela. Ele atendeu aos critérios estabelecidos no primeiro ponto? Não, professor, ele não atendeu. Se ele não atendeu, então aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser falso. Aí você olha para cá, ó. Professor, ele nem comprou o carro, ó. Ele nem comprou o carro e nem casou com ela. Ele tá feliz com essa situação? Senhores, é claro que sim. Ó, então é verdadeiro, tá bom? Professor, mas ele nem comprou o carro e nem casou com ela. Ele tem certeza que isso aí atendeu aos critérios? Com certeza, porque ele não fez um e nem fez o outro. Então, qual que é o bizu que você precisa saber dentro do meu conectivo se... E olha só, dentro do conectivo se e somente se. Dentro do conectivo se somente se, você só vai ser verdade quando elas apresentarem o que, professor? Quando elas apresentarem valores iguais. Professor, como assim? Você olha para cá. Esses dois aqui, ó. Eles apresentou valores iguais? Apresentou. Exatamente por isso que ela é verdadeiro. Esses dois aqui, ó. Eles apresentou valores iguais? Não. Exatamente por isso que eles foram falsos. Então, dentro do conectivo, se somente se, só vai ser verdade quando elas apresentarem o que, professor? Ó, valores lógicos iguais. Então, guarda essa informação, porque esse bizu aqui, ele te ajuda muito quando você for resolver ali as questões de tabela verdade. Por quê, professor? Porque tu já vai ter na cabeça ali, ó, conectivo se somente se, para ser verdade, eu preciso de quê? Eu preciso que as proporções que eu tenho, ela tenham o quê? Valores lógicos iguais. Elas tendo valores lógicos iguais, eu já sei que ela é o quê? Que ela é verdadeira. Show de bola? Tranquilo, professor. Show de bola. Até aí tudo bem, não é? Então, senhores, isso daqui foi os meus conectivos que eu falei para os senhores, tá bom? Cada conectivo com seu respectivo tabela verdade, com seu respectivo bizu, que vai te ajudar muito para quando você for resolver as questões de tabela verdade. Por quê? Porque como tu já vai ter o bizu aí de quando é que cada uma vai ser verdade, aí tu já vai ter na situação, se isso daqui só vai ser verdade quando apresentar isso daqui, então eu já estou bisurado que só vai ser verdade quando apresentar o quê? Pelo menos uma verdade, duas verdades, quando forem valores lógicos iguais, tá bom? Isso aqui é mais ou menos um exemplo do que você vai fazer na hora da tua prova, tá? E eu preparei aqui para vocês um pequeno resuminho para que você possa lembrar, olha só, você só precisa saber disso dentro da tua prova. Tu não vai precisar bater cabeça com outra coisa, ó. Dentro do conectivo e, a minha conjunção, quando é que ela vai ser verdade? Dentro do conectivo e, a minha conjunção, ela só vai ser verdade quando ela apresentar o quê, professor? Duas verdades. Então, dentro do meu conectivo e, a minha proposição só vai ser verdade quando as proposições ali apresentarem o que, professor? Duas verdades. Se não apresentarem duas verdades, aí ela não vai ser verdade, tá bom? Ah, professor, tudo bem. E o meu conectivo ou, a minha disjunção inclusiva, a minha disjunção inclusiva, ó, ela só vai ser verdade, ó, quando apresentar o que, professor? Ó, pelo menos uma verdade. Quando ela apresentar
pelo menos uma verdade, aí automaticamente, professor, ela já vai ser o quê? Ela já vai ser verdadeira, tá bom? Conectivo ou a minha disjunção inclusiva. Ela só vai ser verdade quando o professor, quando ela apresentar pelo menos uma verdade. Se ela apresentar pelo menos uma verdade, você já está sabendo que ela vai ser o quê, professor? Que ela vai ser verdadeira, tá? Show de bola. Isso aí na minha disjunção inclusiva, que é o conectivo ou. O meu conectivo ou, a minha disjunção exclusiva, vocês lembram que eu falei exclusiva vem de excluir uma possibilidade pela outra possibilidade? Então, dentro do conectivo ou, ó, só vai ser verdade quando ela apresentar o quê, professor? Uma única verdade. Ela apresentando uma única verdade, automaticamente ela já vai ser o quê, professor? Ela já vai ser verdade. Disjunção exclusiva só vai ser verdade quando apresentar uma única verdade. Por quê? Porque você está excluindo uma possibilidade pela outra, tá bom? Ah, professor, tudo bem, show de bola. E o meu condicional, professor? O meu condicional, você lembra o que eu disse para você? Todas as possibilidades serão verdadeiras. A única que vai ser falsa, ó, é aquela que apresenta o quê, professor? O mnemônicozinho de quem, ó? Do Vera, que é verdadeiro, ó, Fischer. Aí você vai dizer o porquê, professor? Você vai dizer que ela é, ó, falsa. Então, todas as possibilidades dentro do conectivo se então será verdadeira. A única que vai ser falsa é aquela que apresentar esse mnemônicozinho aí do Vera Fischer. Aí você já diz, ela é falsa, tá? E o meu se somente se, que é o meu bicondicional, a gente falou agora há pouco, ó. O meu se somente se, ele só vai ser verdade quando ele apresentar valores lógicos do professor iguais. Então, quando ele apresentar valores lógicos iguais, automaticamente ela já vai ser o quê, professor? Ela já vai ser verdadeira. Você não precisa nem bater cabeça com esse negócio. Porque dentro do bicondicional, para ser verdade, elas só precisam ter valores lógicos iguais. Professor, e as minhas negações? Senhores, as negações, elas servem para quê? Ó, as minhas negações, elas servem para mudar o valor lógico, ó. Ela serve para mudar o valor lógico de uma proposição. Ou seja, se uma proposição é verdadeira, a negação dela vai fazer com que ela se torne o quê? Meus irmãos, faz com que ela se torne falsa. Se ela é falsa, a negação faz com que ela se torne verdadeira. Pessoal, para representar a negação, a gente pode representar ela por esse tipo ou por esse outro. Ele recebe o nome de quê, professor? Ele recebe o nome, ó, de cantoneira. Ele recebe um nome de cantoneira, certo? Esse símbolozinho recebe o nome de cantoneira. Show de bola? Esse resumo aqui é quando você vai ter que usar cada um, quando você vai lembrar ali dentro do conectivo e, do conectivo ou, do se então, do ou, do se somente se, tá? Para você não perder tempo em prova aí quando você for fazer o lance das tuas tabelas verdades, tá? Show de bola? Tranquilo? Professor, e outro detalhe agora que eu preciso saber. E quando eu tiver uma proposição aqui, quando eu tiver com 3 proposições, se eu tiver aqui, professor, se eu tiver uma proposição, se eu tiver uma proposição, e eu tiver uma proposição, essa minha tabela verdade aqui, ela vai ter quantas linhas? Primeiro, você vai lá e coloca na fórmulazinha para a tabela verdade, ó. Qual que é a fórmula para a tabela verdade? 2 elevado a n, não é? Quem que é o n? O n, ó, ele é o número
de proposições, ó. Ele é o número de proposições simples, não é? E aí, professor, como é que nós iremos fazer aqui? Você vem comigo. E, ó, eu tenho o que, professor? Se eu tenho 3 proposições, eu vou só substituir. 2 elevado a quem? 2 elevado a 3. Se é 2 elevado ao meu número 3, ó, então é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, essas minhas proposições, elas vão ter quantas linhas? Elas vão ter 8 linhas. Se elas vão ter 8 linhas, ó, você tem que lembrar comigo, ó. Vai ser o quê? Vai ser a primeira, ó, metade, metade. A primeira vai ser o quê, professor? 4 verdadeiro, ó, 4 verdadeiro e 4 o quê, professor? E 4 falsas. E a segunda? A segunda, ela é sempre a metade da primeira. E tu pensa, ó, se a primeira é 4 verdadeira e 4 falsa, quanto que é a metade de 4? A metade de 4 é 2, não é? Aí você pensa comigo, ó. Se a metade de 4 é 2, então são o quê, ó? São 2 verdadeiras e 2 falsas. 2 verdadeiras e 2 falsas. E a proposição R, professor? A proposição R, ela é a metade de 2. Quanto que é, professor, a metade de 2? Ó, a metade de 2 é 1. Então, ó, uma verdadeira, uma falsa. Uma verdadeira, uma falsa. Uma verdadeira e uma falsa. Uma verdadeira e uma. Então, dessa maneira aqui, ó, eu já tenho o quê? Eu já tenho construído a minha tabela verdade com o quê? Com 3 proposições. Então, senhores, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, o meu número de proposições é que vai determinar o número de linhas da minha proposição. Ah, professor, mas se fosse com 4 proposições? Com 4 proposições, ela daria o quê? Ela daria 16 linhas. Se ela daria 16 linhas, teria o quê? 8 verdadeiro e 8 falsa na primeira proposição. E no outro seria o quê? Ó, 4 verdadeiro, 4 falsas, e assim indo, tá bom? É sempre o quê? É sempre a metade de que vem na primeira, tá bom? Show de bola? Tranquilaço, professor, tranquilaço. É isso aí, meu irmãozão. Bora para as questões? Bora pegar o bizu comigo aqui dentro das nossas resoluções para que você possa gabaritar tudo durante a tua prova. Olha só comigo aí a nossa primeira questãozinha do teu materialzão. Ó, a nossa primeira questão, ele diz o seguinte: considere a proposição. Aí ele diz, proposição P. Como subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu, o candidato extravasou com aflição e externou o seu incômodo. Professor, aí ele pergunta, o número de linhas dessa minha tabela verdade aí é quanto? Primeiro você precisa saber quantas proposições eu tenho aí, ó. Ele disse o seguinte: como subestimou a inteligência dos adversários, ó, que é uma proposição. Aí ali eu tenho e não gostou do que é uma outra proposição. Aí diz ali, ó, o candidato extravasou a aflição e externou seu incômodo. Então, senhores, aí eu tenho quantas proposições aí? Aí, pessoal, eu tenho 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, aí você vê igual a 3 proposições. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que o quê, professor? Aqui 2 vezes 2 vezes o meu número 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é o quê? É 8. Então, essas minhas proposições, elas vão ter o quê, professor? Elas vão ter 8 linhas
gabarito letra D. Show de bola? É como eu falei para os senhores, tá bom? É interpretar, é ler, é observar o que você está falando para que você possa extrair as informações que você tem. Olha só aqui, ó, a nossa próxima questão, que é a questãozinha de número 2. Olha o que ela pede, ó. Sabe-se que o valor lógico de uma proposição P é falso e de uma proposição Q é falso. Aí ele pergunta aqui, ó, se eu tenho proposição P, qual que é o valor dela? É falso. E proposição Q também é falso. Aí na letra A ele diz, ó, a conjunção entre P e a negação de Q é falso. Conjunção, senhores, é qual conectivo? É o meu conectivo E, não é? Ó. Então ele disse P não é verdadeiro? É, P é verdadeiro. Aí tem, ó, conectivo E, proposição, a negação E. Se a letra Q é falsa, a negação dela vai ser o quê, professor? A negação dela vai ser o quê, professor? Vai ser verdadeiro. Aí você olha para cá. Qual é o conectivo que nós temos aí? É um conectivo E, não é? Dentro do conectivo E, para ser verdade, você precisa de quê? Você precisa de duas verdades, não precisa? Aí você olha para cá, ó. Eu tenho duas verdades aqui? Tenho não, professor. Se eu não tenho duas verdades, então o resultado aqui é o quê? Ó? O resultado aqui, ó, é falso. E o que foi que ele disse pra gente, ó? A conjunção entre P e a negação de Q, ele disse o quê, ó? Ele disse que é falso. Isso aqui é o quê, meus irmãos? Ó, isso aqui está completamente correto, porque ele disse que seria o quê? Porque ele disse que ela seria falso. Por que que não é a letra B? A letra B ele diz, ó, o bicondicional entre P e a negação de P de Q é falso. P não é falso? É. Bicondicional, flechinha voltando. Negação de Q. Se a minha proposição que é falsa, a negação é o quê? Verdadeira. Que foi que eu te ensinei? Dentro do conectivo, você e somente se, para ser verdade, você precisa de quê? Que eles precisam ser iguais. Eles são iguais? São, meu irmãozão, ó. Aí tu olha comigo aqui. Eles são iguais? Não, professor, eles não são iguais. Então, professor, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui, ó, é verdadeiro. Olha só, isso aqui é falso, não é isso? Eles precisam ser iguais. Ah, professor, beleza. Professor, e a minha letra C? A minha letra C, ele diz, ó, o condicional entre a minha negação de Q, olha só, a minha negação de negação de P, na verdade, e a minha proposição Q, nessa ordem, são verdadeiras. Ó, essa minha proposição aqui, eu tenho a negação de P. Se o P é falsa, a negação do P vai ser o que? Verdadeiro. Conectivo se então, aí você tem o que, professor? Você tem, ó, proposição. E proposição que não é falso? É, professor. Conectivo se então, todas as possibilidades serão o que, professor? Serão verdadeiro. A única que vai ser falsa é quando apresenta o Vera Fischer. Ó, aqui não é Vera Fischer? É, então aqui, ó, é falso. E ele disse que era verdadeiro. Calma aí, pessoal. Vou já voltar para colocar essa questão na letra A e na letra B, tá? Porque o gabarito dela é meio duvidoso também na letra B. Professor, e letra D? A disjunção entre P e Q, ela é o que, professor? Ela é verdadeiro? Disjunção, pessoal, ó. A minha disjunção, ela é o que, professor? Conectivo ou, quando ele não especificar, você usa como sendo qual? Como sendo conectivo ou. Eu tenho proposição P. Ela é o que, professor? Proposição P, ela é falso. Proposição Q. Proposição Q, ela também é falso. Conectivo ou, para ser verdade, ele precisa de quê? Ele precisa
de pelo menos uma verdade. Você tem pelo menos uma verdade aí? Eu não, professor. Falso. E ele disse aqui que era verdadeiro, não é? Então, letra D também não é. Mas, professor, essa questão ela tem dois gabaritos. Por quê? Porque a letra A ela fala ó, a conjunção entre P e não que é falso. A gente viu que ela realmente ela é o quê? Ó? Que ela é falso. Correta a letra A. Letra B, o bicondicional entre elas é falso. Professor, mas o bicondicional não é quando elas forem iguais que são verdadeiras? Elas são iguais aqui? Não. Então a letra B, ela também é verdade. Ó, a letra B, ela também está correta, tá bom? Então guardei essas informações aqui para mostrar. Então, professor, ela pode ser aceita gabarito letra A e gabarito letra B com tudo. Tá bom? Então coloquei aí para te mostrar, para te dar a noção aí de tabelas verdades, tá? Então aí já foi eu mudando para que você possa compreender de maneira correta, certo? Então noções de tabela verdade é basicamente isso, certo? No próximo bloco a gente vai resolver mais questões, a gente vai explanar mais detalhes para que eu possa explicar para você com mais clareza, com mais exemplos, com mais resoluções, para que você possa entender de boa, tá? Então, meu irmãozão, te vejo no próximo bloco. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel aqui contigo, tá bom? Teu professor de matemática e raciocínio lógico. Vamos aí para mais um bloco aí da nossa super matriz aí de raciocínio lógico. Senhores, nosso bloco agora a gente vai ver resoluções de questões, não é isso? Resolveu bastante questões aí no nosso bloco anterior. Abordamos aí toda a teoria por trás das nossas tabelas verdades. Te forneci bizus de quando você vai usar cada conectivo, quando é que cada um vai ser verdade, quando cada um vai ser usado, também a simbologia. Te mostrei como você vai construir uma tabela verdade. Tudo isso aí foi mostrado na nosso bloco anterior. Nosso bloco agora, a gente vai ver bastante resoluções de questões que vão ser cruciais e indispensáveis para a tua prova, tá? Você vai ter uma certa noção aí de quando vai usar cada conectivo, como identificar os comandos da questão. Lembrando que a tabela verdade, para alguns pode parecer difícil, mas não é, pessoal. O segredo é você dominar o quê? Aqueles bizus que eu passei para vocês anteriormente, ó, conectivo E. Quando é que ele vai ser verdade? Quando possui o quê? Duas verdades. Por quê? Porque quando elas não forem verdades, elas vão ser o quê? Elas vão ser falsas, não é? Então ela parte desse princípio aí, certo? Show de bola. Tranquilaço, professor. Tranquilaço, meu irmãozão. Então, bora para mais uma aula, ó. Vem comigo aí, nosso materialzão. Senhores, olha dentro do nosso materialzão o que eu preparei para vocês. Ó, nossa questãozinha de número 3. Analisa só o que o examinador explanou para a gente aí. Ó. Ele diz o seguinte, essa nossa questão de número 3. Se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então Carlos não é biólogo. Aí ele diz, assinale a alternativa a que apresenta através dos símbolos lógicos a frase anterior. Ou seja, pessoal, ele quer que você simbolize de acordo com o conhecimento que você tem de conectivos lógicos e tabelas verdades, essa proposição que ele te deu, ó, que é se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então Carlos não é biólogo. Primeiro ponto, você precisa dominar quem é que é o conectivo principal da oração. Como você pode ver aí, o conectivo principal que está dominando toda a frase é o conectivo se então, não é?
Se você tem que o conectivo se, então, ele é o que está dominando toda a proposição, então o conectivo se, então, aí ele assume o papel de quê? De conectivo principal. Então, se ele é o conectivo principal, ele é o último conectivo que você vai simbolizar. E você observa também, ó, que você tem aqui dentro um conectivo E. Ó, então aqui, ó, Paulo é marceneiro, é o que, ó? Paulo é marceneiro, é uma proposição P. Aqui você tem o que, ó? Um conectivo E, ó, você vai coloca conectivo Ezinho. Colocou conectivo E? Coloquei, professor. E agora, o que que nós iremos fazer? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Cristina não é professora, ó. Cristina é professora é uma proposição que, não é? É, professor, só que observa comigo que ela está negando. Se ela está negando, não é isso? O que que vai acontecer? Eu vou colocar o símbolozinho da negação nela, ó. Então tá aqui, ó, não que. Você coloca um parêntesezinho e aí você coloca quem, professor? Aí você vai lá e coloca o meu conectivo se, então. Colocou o conectivo se, então? Coloquei, professor. Aí você vem, Carlos não é biólogo. Ó, Carlos é biólogo, né? Uma terceira proposição. Então ela é o que aqui? Ó? Ela é uma proposição R. Se ele está negando, ele vai assumir o papel de quê, professor? De não R. Ah, professor, agora eu peguei o bizu de como é que está funcionando. Exatamente, de como é que está funcionando, tá? Ah, professor, então qual que é a alternativa que apresenta a simbolizagem correta para essa minha proposição? A alternativa que apresenta a simbologia correta é a alternativa letra A. Olha só, proposição P, conectivo E, ó, negação de que, conectivo se, então, a minha negação de R. Então, professor, dessa forma ele está simbolizado corretamente, com toda certeza. Professor, por que que não é a letra B, mas se a letra B está escrita da mesma maneira? Não é a letra B, pessoal, porque a letra B aqui, ó, você tem o quê? Você tem um conectivo se, somente se. E dentro do conectivo se, somente se, ele é o quê? Ó, um conectivo se, somente se. A gente tem aqui o quê? A gente tem um conectivo se, então. Então, a partir daí, você já foge dessa perspectiva de ser o quê? De ser um conectivo se, somente se. Então, por isso mesmo que o gabarito correto é o gabarito letra A. Letra C também não é, porque aqui você tem um ou. E letra D não é, porque você tem um se, então, aqui dentro do parêntese. Não. Como o conectivo se, então, é um conectivo principal e ele domina toda a frase, o que que acontece? Ele é o último conectivo que você representa dentro dessa minha oração simbolizada pelo que ele te deu, tá bom? Tranquilaço? Tranquilo, professor. Então, gabarito permanece qual, professor? Gabarito permanece gabarito letra A. Professor, e a minha quarta questão, olha só isso aqui, ó. Essa aqui é uma questão que confunde muitos alunos, inclusive até aluno já concurseiro que já tem uma certa bagagem aí, concursos públicos acaba caindo nesses detalhes aqui, ó. O que que ele fala para você? Sabe-se que a sentença, se a camisa é verde, então a calça é azul ou o sapato não é preto. Olha o que é que ele está falando para você, ó. Ele está dizendo para você que isso aqui é o quê, ó? Que isso daqui é falso. E aí, professor, como é que eu vou dizer? Tem aluno que vê isso aí e ele acha que isso aqui é uma questão de negação. Irmãozão, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com questão de negação, não. Isso aqui, por mais que não pareça, é uma questão de tabelas verdades. Como assim, professor? É uma questão de tabelas verdades. Porque ele não te pediu para negar, ele apenas disse para ti o seguinte, ó, é falsa. Se ela é falsa, o que é que você vai fazer? Você vai olhar o conectivo principal, o conectivo que está dominando toda a proposição e vai ver. Se ele diz que é falsa, ó, olha para cá, qual é o conectivo que nós temos? Nós temos aqui o quê? Um conectivo se, então, não é?
Dentro do conectivo, se então, quando é que ela vai ser falsa? Ela vai ser falsa só quando ocorre de quê? De acontecer o mnemônicozinho que a gente chama de quê? Ó, de Vera Fischer, não é? Então, para isso ocorrer o Vera Fischer, essa primeira proposição é que ela tem que ser o quê? Ó? Ela tem que ser verdadeira. E esse restante aqui, ó, ele tem que ser todo falso, ó. Ou seja, a calça é azul, ó, ela é falsa. O sapato não é preto, ele é o quê, ó? Ele é falso. Por quê, professor? Porque aqui você tem um conectivo cientão. E dentro do conectivo cientão, ó, todas as possibilidades nele vai ser o quê? Vai ser completamente verdadeira. A única que vai ser falsa é o mnemônicozinho aí do Vera Fischer, tá? Show de bola, professor, show de bola. Aí você vem comigo e pensa, ó. Letra A, a camisa é verde. A camisa é verde, ela é o quê? Verdadeira. A calça não é azul, ó. Se a calça é azul, é falsa, então a calça não é azul, é o quê? Verdadeira. E o sapato é preto. Olha só para cá, ó. Se o sapato não é preto, é falso. Então, o sapato é preto é o quê? Ó? O sapato é preto, ele é o quê, professor? Ele é verdadeiro. Ó. Então, olha para cá. Todos os itens da minha letra A são completamente verdadeiros. Se todos os meus itens da minha letra A são completamente verdadeiros, o que eu posso concluir a partir daí, professor? Eu posso concluir que a minha letra A é o gabarito correto da minha questão de número 4. Ah, professor, agora eu estou bisurado. Agora eu peguei o bizu de como que a gente resolve uma questão dessa forma. Gabarito letra A de aprovação. Professor, mas por via das dúvidas, comenta as outras alternativas para esclarecer melhor aí qualquer dúvida que a gente possa ter, com toda certeza. Ó, olha a letra B, o que é que ele fala para você? Ó, a camisa é verde é verdade, beleza. A calça é azul, ó, a calça é azul, ela é o quê? Ela é falsa, não é? O sapato é preto. O sapato não é preto, não é falso? Então o sapato é preto, é verdadeiro. Mas olha para cá, ó. Tem uma falsa no meio aqui, não tem? Se tem uma falsa no meio, ó, letra B você já descarta. Letra C, a camisa não é verde. Se a camisa é verde, é verdadeiro. A camisa não é verde, ela é o quê? Ela é falsa. A calça não é azul. Se a calça é azul, é falso, então a calça não é azul, é verdadeiro. E o sapato é preto. Ó. O sapato não é preto, não é falso. Então o sapato é preto, ele é o quê? Ó? Verdadeiro. Mas olha para cá, ó. Aqui tem um falso aqui. Então já descarta a possibilidade de ser letra C. E letra D, meu professor, a camisa não é verde, ó. Por aqui eu já descarto, porque a camisa é verde, é o quê? É verdadeiro. Então a camisa não é verde, é falso. A calça não é azul. A calça é azul, é falso. Então a calça não é azul, é verdadeiro. E o sapato não é preto, o sapato não é preto, também é falso. Então letra D também descarta, porque apresentou falsidade entre as informações aí, ó. E letra E, a camisa não é verde, ó, já descarta por aqui, a camisa é verde sim. O sapato é azul, também é falso. E o sapato não é preto, também é falso. Então, por isso mesmo, o gabarito que a gente mantém é o gabarito letra A. Por quê? Porque todas as informações que ele colocou na alternativa letra A são completamente verdadeiras, incondizente àquilo que ele apresentou lá no começo, tá? Ou seja, letra A é o gabarito correto da minha questão de número 4, ou seja, gabarito letra A de aprovação. Professor, beleza, comentei aí item por item para você ficar esperto. Agora a gente vai avançar para a questão de número 5, certo? Ó, questãozinha de número 5, olha o que é que eles planam para a gente aí. Veja só isso aqui, ó. Considerando que A é uma proposição falsa, assinale a alternativa correta, ó. A, ele diz que o A é falso, tá bom? O A é falso. Vai colocar aqui, ó. Ele diz para mim que o A, ele é falso, não é, professor? Exatamente, ó. O A é falso.
Aí ele diz, se A ou B, qualquer que seja B, é verdadeiro, pessoal. Se o A já é falso, e ele diz, ó, qualquer que seja B, se o B também for falso, como é que vai ser verdade? Se dentro do conectivo ou, para ser verdade, você precisa de pelo menos uma verdade? O que ele falou aqui, ó, A conectivo ou, o B é verdadeira, qualquer que seja B. Já pensou se o B é falso também? E aí você tem no conectivo ou, para ser verdade, não é pelo menos uma verdade? Então não é qualquer que seja B. Ele tinha que dizer, ó, tendo B como sendo verdade, aí sim, estaria correto. Mas ele dizer qualquer que seja B, claro que não tem condição de ser a letra A, não é? Letra B. Conectivo se então, ó, proposição A, conectivo se então, a minha proposição B é falsa se B for verdadeira. Cara, se o A já é falso, automaticamente, ó, toda a proposição aqui já é verdadeira. Por quê? Porque dentro do conectivo se então, ela só seria falsa se ela apresentasse um mnemônico do Vera Fischer, não é? Como é que ela vai ser falsa aqui se automaticamente o A é falso e já exclui a possibilidade de Vera Fischer? Se já está excluindo a possibilidade de Vera Fischer, a letra B também já está errada, já não é o gabarito correto. Por quê? Agora não. Se ele tivesse dito assim, ó, A verdadeiro e B falso, aí ele fosse lá e dissesse para ti, ó, se ele dissesse para ti é falsa, aí sim, aí eu estaria correto, nem estaria correto, né? Se ele dissesse para mim, se eu botasse aqui o A como verdadeiro e o B como falso, aí sim ela seria uma Vera Fischer e sim ela estaria correta, ela seria falsa. Mas como ele não apresentou dessa maneira, gabarito letra B também não é o gabarito correto. E a letra C, professor? Proposição A, conectivo ou, a minha proposição B é falsa quando apenas o B for verdadeiro. Olha só isso aqui, pessoal. Ó, eu tenho proposição A como falso e aqui eu tenho um conectivo ou, a proposição B. E ele diz, ó, que ela vai ser falsa apenas quando o B for verdadeiro. Pessoal, se a proposição B for verdadeira, essa proposição aqui não vai ser, não é verdadeira, não. É, professor, por quê? Porque aqui, pessoal, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um conectivo ou. Se eu tenho um conectivo ou, para ser verdade, é pelo menos uma verdade. E ele não pode dizer que quando o B é falso, vai ser verdadeiro. É claro que não. Se o B for falso, ó, por exemplo, se o B aqui fosse falso, ela seria o quê? Ela era falsa e não verdadeira. Por quê? Porque o A já é falso. Então, exclui a possibilidade de ser letra C. E letra D, professor? Ó, letra D, eles planam o seguinte, ó. Proposição A, conectivo E, a proposição B. Aí ele diz, ó, é falsa qualquer que seja B. Agora sim, ó. Se o A já tem valor falso, então o B aqui ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O resultado aqui sempre vai ser o quê? Sempre vai ser falso. Por quê? Porque você vai lembrar aquilo que eu ensinei para você nas suas tabelas verdades. Ó, conectivo E só vai ser verdade quando apresentar o quê, professor? Duas verdades. Se a letra A já é falsa, como ele disse lá no comecinho da questão, automaticamente, ó, toda a proposição já fica falsa. Por quê? Porque dentro do conectivo E, ela só assume o papel de verdade se ela tiver o quê? Duas verdades. Então, exatamente por isso, o gabarito letra D é o gabarito completamente correto, porque ele diz, ó, é falsa. Qualquer que seja B, então qualquer que seja B realmente vai ser falsa. Então, gabarito qual? Gabarito letra D de doido para passar, tá? Agora, para a nossa sexta questão, olha só o que ele diz para a gente. Ó. Atribua o valor lógico verdadeiro ou falso para as proposições abaixo. Olha o que ele diz. Ó. 7
é divisível por 49? Eu te pergunto, o 7 é divisível por 49? Não, professor, por quê? O 49, ele pode ser dividido pelo número 7, mas o número 7 não pode ser dividido pelo 49, então aqui é falso. Ou o número 3 é maior do que o número 9. O número 3, pessoal, ele é maior do que o número 9 ou não? É claro que não, professor. Então aqui é o que, ó? É falso. Conectivo que nós temos aqui é um conectivo ou. Dentro do conectivo ou, para ser verdade, você precisa de quê? De pelo menos uma verdade. Você tem pelo menos uma verdade aí? Tem não. Então, ó, resultado dela é o que, professor? É falso. Então, ó, item de número 1 é falso. Item 2. Se Fortaleza é a capital da Bahia, eu te pergunto, Fortaleza é a capital da Bahia? Fortaleza é a capital do Ceará, não é? Então, ó, item aqui, ó, é falso. E aqui você tem 2 mais 2 é 4, é verdadeiro. Qual é o conectivo que nós temos aqui, ó? É um conectivo se então. Dentro do conectivo se então, ó, todas as possibilidades serão verdadeiras. A única possibilidade que vai ser falsa é quando apresenta o Vera Fischer. Aqui deu Vera Fischer. Não, então, item 2, ó, verdadeiro. Até aqui tudo bem, professor. Ó. Aí você vem comigo aqui para o próximo item, ó. Menos 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado? Aí tu vem aqui, ó. Menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao quadrado é quanto? Ó, 3 vezes 3 é 9. Menos com menos é mais. 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3, que é 9 também. Esse 9 não é igual a esse? É, professor, então aqui, ó, aqui é verdadeiro. Se e somente se 4 vezes 7 mais 1 é igual a 29. 4 vezes 7 é 28. 28 mais 1 é 29. Qual é o conectivo que nós temos aqui, pessoal? Ó, é um conectivo se e somente se. Dentro do conectivo se e somente se, para ser verdade, eu preciso de quê? Que eles sejam iguais. Ele tem valores lógicos iguais? Tem, professor. Então, ó, aqui é o quê? Aqui é verdadeira. Então, ó, verdadeiro, o item de número 3. E o item de número 4, ó. 3 menos 2 é igual a 6? É claro que não, não é? Então aqui, ó, aqui é falso. Aí você vem, 7 vezes 9 é igual a 63? 7 vezes 9 é igual a 63 sim, ó. Então é verdadeiro, mas olha para cá. Qual é o conectivo que vocês têm aqui dentro? Ó, conectivo E. Dentro do conectivo E, para ser verdade, você precisa de quê? De duas verdades, não é? Você tem duas verdades entre eles aí? Tem não, não é isso? Então, aqui é o que, pessoal? Aqui, ó, é falsa. Letra, item de número 4. O item de número 4 é falso. E o meu quinto item, ó, 8, é igual a 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8, sim, ó. Então, aqui, ó, é verdadeiro. Então, o ser humano é imortal. Aí eu pergunto para ti. Ser humano é imortal? Claro que não. Então, aqui é falso, ó. Aí você lembra, conectivo se então, todas as possibilidades serão que verdadeiro. Qual que é a única que vai ser falsa? A única que vai ser falsa, ó, Vera Fischer é o que, professor? Ó, é falsa. Aí, ó, o quarto item é falso. De acordo com esses itens aí, qual o gabarito correto? Gabarito correto, senhores, é qual gabarito? Gabarito letra E. Por quê? Porque o gabarito letra E é que apresenta com valor verdadeiro e falso corretamente todos os itens que ele passou aí na nossa questão número 6, tá? Então ficou claro aí para vocês. Então essa foi mais um super bloco aí, tá?
tabelas verdades, onde você compreendeu as noções de tabelas verdades, aprendeu como construir uma tabela verdade, como identificar as questões que envolvem tabelas verdades, simbologia, como identificar a diferença. E quando ele estiver pedindo uma negação e uma tabela verdade, para que você não faça a questão equivocada. Então, tudo são detalhes que você vai pegando aí no decorrer da nossa aula e resolvendo bastante questões, tá? Então, meu irmãozão, espero que tenha gostado da aula. Não esquece, ó, tamo junto. Até a próxima. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal.